O tempo, real ou apenas uma ilusão? Você já parou para refletir sobre o que realmente é o tempo? Estamos tão acostumados a vivê-lo, medi-lo e ser governados por ele, que muitas vezes esquecemos de questioná-lo. No entanto, uma das questões mais intrigantes da física moderna e da filosofia permanece: o tempo é real ou apenas uma ilusão? Esta é uma dúvida que, ao longo da história, muitos pensadores, cientistas e filósofos têm se debruçado, tentando entender sua verdadeira natureza e como ele influencia nossa percepção da realidade. Por milênios, o tempo foi visto como uma constante, algo que sempre flui de forma linear, do passado, passando pelo presente, até o futuro. Porém, a física moderna, especialmente com as descobertas de Albert Einstein e as novas teorias quânticas, desafiou essa visão simplista. Em vez de ser uma linha reta e contínua, o tempo pode ser muito mais complexo e enigmático do que jamais imaginamos. Neste vídeo, vamos explorar as teorias e ideias que questionam a natureza do tempo, incluindo a relatividade de Einstein, a mecânica quântica e as perspectivas filosóficas que têm se formado ao longo dos séculos. Vamos entender se o tempo é, de fato, uma realidade tangível ou se é uma construção mental, uma percepção que depende de nossa experiência subjetiva do universo. O tempo na física clássica. Antes de nos aprofundarmos nas ideias revolucionárias da física moderna, é importante entender como o tempo foi compreendido na física clássica, principalmente nas obras de Newton. Isaac Newton, um dos maiores cientistas da história, acreditava que o tempo era absoluto e inalterável. Para ele, o tempo fluía uniformemente, independentemente das condições ao nosso redor. De acordo com essa visão, o tempo é como uma linha reta que se estende para sempre, não sendo influenciado por eventos ou pela gravidade. Essa concepção foi amplamente aceita até o início do século XX, quando novas descobertas começaram a surgir, desafiando essa visão simplista do tempo como algo fixo e universal. A relatividade de Einstein. A verdadeira revolução no entendimento do tempo aconteceu com Albert Einstein, cujas teorias da relatividade mudaram para sempre a forma como vemos o universo. A relatividade especial, formulada por Einstein em 1905, introduziu a ideia de que o tempo não é absoluto, mas sim relativo, dependendo da velocidade do observador. De acordo com a relatividade especial, o tempo não flui da mesma forma para todos os observadores. Imagine dois astronautas viajando a uma velocidade próxima à da luz. Para um deles, o tempo passaria de forma normal, enquanto para o outro, o tempo se arrastaria mais lentamente. Essa ideia de dilatação do tempo sugere que o tempo é maleável e pode ser afetado pela velocidade com que nos movemos no espaço. Mas a teoria de Einstein não para por aí. Sua teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade como a curvatura do espaço-tempo, mostrou que o tempo também é influenciado pela gravidade. Em regiões de forte gravidade, como perto de buracos negros, o tempo passa muito mais devagar. Isso implica que o tempo não é apenas afetado pela nossa velocidade, mas também pela presença de massas e energias no espaço. O paradoxo do tempo. Essas descobertas abriram caminho para uma das questões mais fascinantes. O que acontece com o tempo quando estamos perto de um buraco negro, onde a curvatura do espaço-tempo é extrema? E se fosse possível viajar em torno de um buraco negro, poderíamos experimentar um fenômeno onde o tempo para o viajante pareceria desacelerar drasticamente, enquanto para o resto do universo o tempo continuaria normalmente? Essa ideia de que o tempo pode se comportar de maneira diferente dependendo da nossa posição no universo trouxe à tona um paradoxo intrigante. O que significa o agora? Para você, o presente é um instante único, mas para alguém em um lugar distante do universo, o presente pode ser muito diferente. Isso sugere que o tempo, em vez de ser um fluxo linear e constante, pode ser uma construção da nossa percepção, que depende de nossa posição e movimento no espaço. O tempo na mecânica quântica. Se as descobertas de Einstein desafiaram nossa concepção de tempo em escalas macroscópicas, a mecânica quântica fez o mesmo para as escalas microscópicas. No mundo subatômico, onde as partículas elementares se comportam de maneiras imprevisíveis e misteriosas, o tempo assume características ainda mais desconcertantes. Na mecânica quântica, o tempo é muitas vezes tratado de maneira diferente das leis clássicas. Embora o tempo ainda seja uma variável importante em equações quânticas, as partículas subatômicas não seguem um caminho contínuo e previsível como objetos macroscópicos. Em vez disso, elas existem em uma superposição de estados e podem estar em vários lugares ou estados ao mesmo tempo. Isso levanta a questão: será que o tempo, tal como conhecemos, é uma limitação da nossa percepção ou uma construção fundamental da realidade? O papel do observador. Uma das características mais notáveis da mecânica quântica é o papel ativo do observador.
Em muitos experimentos, o comportamento das partículas parece ser influenciado diretamente pela presença ou ausência de um observador. Em uma famosa experiência de dupla fenda, por exemplo, as partículas podem se comportar como ondas ou partículas, dependendo de como são observadas. Isso levanta a intrigante possibilidade de que o tempo, ou pelo menos a nossa percepção dele, pode ser influenciado pela nossa observação do universo. Mas a questão vai além da física experimental. Os cientistas começaram a explorar a ideia de que o tempo, assim como o espaço, pode não ser uma constante universal. Em vez disso, pode ser algo emergente, algo que surge das interações quânticas entre partículas. Em algumas teorias quânticas, o tempo é considerado uma projeção do comportamento de partículas em nível subatômico, sugerindo que o tempo, como conhecemos, é apenas uma aparência superficial da realidade fundamental. O tempo e a entropia. Outro conceito fundamental na física moderna que desafia nossa compreensão do tempo é a entropia, que está intimamente ligada ao segundo princípio da termodinâmica. A entropia descreve a tendência natural dos sistemas físicos de evoluírem para um estado de maior desordem. Esse aumento de desordem ao longo do tempo é o que nos dá a impressão de que o tempo está sempre indo para frente, de que o passado está irreversivelmente atrás de nós, enquanto o futuro está por vir. No entanto, alguns cientistas e filósofos questionam se essa percepção é uma verdadeira representação do tempo, ou se é simplesmente uma característica da nossa percepção limitada. Será que o aumento da entropia é realmente a razão pela qual experimentamos o tempo de maneira unidirecional, ou é uma ilusão criada pela nossa experiência de um universo em constante mudança? O tempo na filosofia. Enquanto a física moderna desafia a natureza do tempo, filósofos ao longo da história também se debruçaram sobre o conceito de tempo. Para filósofos como Agostinho de Hipona, o tempo era uma realidade profundamente misteriosa. Ele questionava por que o passado não existia mais e o futuro ainda não existia, mas o presente parecia ser uma linha tênue entre essas duas realidades. Filósofos mais contemporâneos, como Heidegger, também refletiram sobre a natureza do tempo e sua relação com a existência humana. Para Heidegger, o tempo não era uma abstração, mas estava diretamente relacionado com a nossa experiência de ser no mundo. O tempo, para ele, é uma parte integral da nossa existência e da forma como nos relacionamos com o mundo e com os outros. O tempo como ilusão. Uma das mais fascinantes correntes filosóficas sugere que o tempo não é uma realidade objetiva, mas sim uma ilusão. Algumas escolas de pensamento oriental, como o budismo, já sugeriam que o tempo não é linear, mas uma construção da mente. De acordo com essa perspectiva, o tempo é uma experiência subjetiva, uma percepção mental que não tem existência independente. Essa visão está alinhada com algumas teorias na física moderna, que sugerem que o tempo é uma ilusão criada pelas nossas limitações perceptivas. Se o tempo é apenas uma percepção subjetiva da realidade, então a ideia de que o tempo é uma ilusão pode nos libertar de muitas das limitações impostas por nossa experiência cotidiana. O tempo é real ou uma ilusão? O tempo é um dos conceitos mais profundos e complexos que a humanidade enfrenta. A física moderna, desde as teorias de Einstein até as descobertas da mecânica quântica, mostra que o tempo não é tão simples quanto pensamos. Ele pode ser relativo, influenciado pela gravidade, e até mesmo uma construção mental. A física sugere que o tempo, como conhecemos, pode ser apenas uma ilusão, uma percepção subjetiva criada pela nossa experiência no universo. Então, o tempo é real ou uma ilusão? Talvez a resposta esteja em um ponto intermediário. O tempo é real na forma como percebemos, mas também uma construção que pode ser moldada pela nossa percepção, movimento e observação. O tempo e a conexão entre a física e a consciência. A consciência como elemento fundamental. O debate sobre a verdadeira natureza do tempo não pode ser totalmente compreendido sem considerar o papel da consciência humana. Em muitas correntes filosóficas e espirituais, o tempo é visto como algo mais do que apenas uma sequência de eventos físicos. Ele é uma experiência subjetiva, íntima e profundamente ligada à nossa percepção do mundo ao nosso redor. Mas, como a física pode lidar com essa dimensão subjetiva? A mecânica quântica, com suas incertezas e interações que desafiam o senso comum, sugere que nossa percepção do tempo pode ser afetada diretamente pela nossa consciência. Cientistas como Roger Penrose e David Bohm propõem que a consciência não é algo que emerge unicamente do cérebro, mas sim uma propriedade fundamental do próprio universo. Penrose sugere que o tempo, tal como percebemos, pode estar profundamente relacionado com processos quânticos no cérebro. Em outras palavras, a forma como experimentamos o fluxo temporal pode não ser uma simples resposta mecânica ao movimento das partículas, mas algo intrinsecamente ligado à nossa consciência. A teoria do relacionamento quântico entre tempo e consciência levanta a questão:
O tempo pode ser, de fato, uma criação da mente, ou nossa percepção do tempo é parte de uma realidade universal que vai além da matéria física. O papel do observador no tempo. De acordo com a teoria quântica, o observador desempenha um papel crucial na forma como o universo se manifesta. No famoso experimento da dupla fenda, as partículas quânticas, como elétrons e fótons, podem se comportar como partículas ou ondas dependendo de como são observadas. Isso sugere que a própria presença do observador altera o comportamento das partículas e, potencialmente, a forma como o tempo é experimentado. Em termos mais profundos, isso questiona a linearidade do tempo como uma progressão contínua e independente de nossa percepção. Em vez disso, pode ser que o tempo seja mais flexível e dependente da experiência do observador, um conceito que ultrapassa os limites da física clássica e que sugere que o tempo não seja uma dimensão objetiva isolada, mas sim algo moldado pela nossa interação consciente com o mundo. Esse ponto de vista desafiador tem implicações profundas para nossa compreensão da realidade e da consciência. Se o tempo depende do observador, o que acontece quando não há observador? O que é o tempo sem uma consciência que o experimente? A física moderna começa a tocar em questões que antes eram domínio apenas da filosofia e espiritualidade. O tempo e o multiverso, uma perspectiva multidimensional. O conceito de multiverso e a flexibilidade do tempo. À medida que a física avança, novas teorias surgem que desafiam a ideia de que o tempo é linear e único. O multiverso, por exemplo, propõe que o nosso universo não é o único existente, mas apenas um entre muitos outros universos, cada um com suas próprias leis físicas e, possivelmente, sua própria percepção do tempo. A teoria do multiverso sugere que o tempo pode não ser uma constante unificada, mas uma característica que varia entre os diferentes universos. Cada universo poderia ter um fluxo temporal diferente, ou até mesmo nenhum tempo no sentido convencional, desafiando ainda mais a visão tradicional de tempo como uma linha reta e imutável. Em vez disso, pode ser que cada universo tenha um ciclo próprio de tempo, ou até mesmo ciclos de tempo que se sobrepõem, criando realidades temporais interligadas de formas complexas e multidimensionais. Se o tempo é relativo, como a relatividade de Einstein propôs, o que acontece quando introduzimos a ideia de múltiplos tempos operando simultaneamente, de forma não linear, em diferentes universos? Isso abre a possibilidade de realidades temporais coexistentes e entrelaçadas, onde o passado, o presente e o futuro podem ser fluidos e interdependentes, desafiando completamente nossa visão de uma existência rígida e linear. A interpretação de muitos mundos. Uma teoria intrigante relacionada ao conceito de multiverso é a interpretação de muitos mundos da mecânica quântica, que sugere que todas as possíveis decisões e interações podem criar ramificações em universos paralelos. De acordo com essa teoria, em cada momento do tempo, o universo se ramifica em várias versões, dependendo das escolhas e eventos que ocorrem. Cada uma dessas ramificações pode ter seu próprio fluxo temporal, com diferentes versões do tempo correndo de maneira independente em cada realidade paralela. Se aceitarmos essa ideia, o tempo deixa de ser uma linha reta, e passamos a compreender o universo como uma série de ramificações que coexistem em uma teia intrincada de possibilidades. Nesse cenário, o tempo não é mais um único fluxo contínuo, mas sim uma rede de infinitas possibilidades, com eventos acontecendo simultaneamente, em diferentes versões do tempo. O tempo e a percepção humana. Como nosso cérebro experiencia o tempo. A percepção do tempo é uma das capacidades mais fascinantes e complexas da mente humana. Nosso cérebro está constantemente processando informações para nos dar a sensação de tempo. No entanto, essa experiência de tempo não é fixa ou imutável, ela é moldada por fatores biológicos, psicológicos e até culturais. O relógio biológico de nosso corpo, como o ritmo circadiano, nos ajuda a entender o tempo de uma maneira física e fisiológica. A percepção de que o tempo passa mais rápido ou mais devagar em certos momentos, como quando estamos envolvidos em atividades prazerosas, ou por outro lado, em situações de tédio ou estresse, também é uma evidência de que a experiência do tempo não é simplesmente uma questão objetiva de medir a passagem dos segundos, mas de como nosso cérebro interpreta essas unidades de tempo. Além disso, estudos de neurociência sugerem que a nossa percepção do tempo pode ser influenciada por fatores como o estado emocional, a atenção e até mesmo o estado de consciência. Quando estamos focados ou em estados alterados de consciência, a percepção do tempo pode ser radicalmente alterada. Isso sugere que a experiência humana do tempo está intimamente ligada à forma como nossa mente processa e interage com o mundo ao nosso redor. O efeito da expectativa no tempo. Outro aspecto fascinante da percepção temporal é o papel da expectativa. Estudos mostram que a forma como esperamos que o tempo passe pode afetar a nossa percepção do fluxo temporal.
Quando estamos ansiosos ou esperando por algo, o tempo tende a se arrastar, e a espera parece interminável. Por outro lado, quando estamos imersos em uma experiência prazerosa ou envolvente, o tempo parece passar mais rapidamente. Isso sugere que nossa experiência do tempo não é apenas uma resposta objetiva ao mundo ao nosso redor, mas uma construção subjetiva que pode ser manipulada por nossos estados mentais e emocionais. O tempo e a espiritualidade. O tempo no budismo e nas filosofias orientais. Em muitas tradições espirituais, o tempo é visto de maneira não linear, como uma ilusão ou uma construção da mente humana. No budismo, por exemplo, o tempo é muitas vezes considerado uma projeção da consciência. Os ensinamentos budistas sugerem que a nossa percepção do tempo é uma fonte de sofrimento, porque ela nos faz sentir separados da verdadeira natureza do ser. Ao transcendermos essa ilusão, podemos alcançar uma compreensão mais profunda da realidade. De forma similar, em muitas filosofias orientais, como o hinduísmo e o taoísmo, o tempo é visto como cíclico. Em vez de uma linha reta de passado, presente e futuro, o tempo é visto como um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Nesse contexto, a compreensão do tempo é uma chave para a iluminação espiritual, pois revela que todas as coisas são transitórias e interconectadas. O tempo e a eternidade. Muitas tradições espirituais, incluindo o cristianismo, veem a eternidade como uma forma de tempo transcendental, que vai além das limitações da experiência humana. Nesse sentido, o tempo é visto como algo que existe apenas dentro dos limites da matéria e da percepção humana, enquanto a verdadeira realidade é atemporal e eterna. A busca por unidade com essa eternidade é uma das principais razões pelas quais muitos buscam uma conexão mais profunda com o divino. O tempo na física. Relatividade, mecânica quântica e a desafiante percepção do universo. A relatividade e a distorção do tempo. O conceito de tempo, tal como o entendemos no cotidiano, foi profundamente transformado pela teoria da relatividade de Albert Einstein. Antes de Einstein, o tempo era visto como uma constante, um fluxo linear que acontecia de forma uniforme, sem influências externas. No entanto, com a teoria da relatividade especial, Einstein mostrou que o tempo é relativo, ou seja, ele depende da velocidade de um objeto em movimento. A dilatação temporal é um dos aspectos mais fascinantes dessa teoria. De acordo com Einstein, quanto mais rápido um objeto se move em relação a outro, mais devagar o tempo passa para o objeto em movimento. Isso pode parecer paradoxal, mas experimentos com partículas subatômicas e com relógios atômicos confirmaram essa teoria. Em termos práticos, um astronauta viajando em uma nave espacial a velocidades próximas à da luz experimentaria o tempo de forma muito diferente do que uma pessoa na Terra. Para o astronauta, o tempo passaria mais lentamente. Essa descoberta não apenas desafia nossa percepção do tempo, mas também abre as portas para uma nova maneira de pensar sobre a relatividade temporal e como o tempo pode ser manipulado em diferentes condições. O paradoxo do tempo e as viagens no tempo. A relatividade de Einstein também trouxe à tona a possibilidade de distorções ainda mais complexas no tempo, como o fenômeno de buracos de minhoca, que poderiam, teoricamente, permitir viagens no tempo. Buracos de minhoca são soluções das equações de Einstein para a relatividade geral, que conectam duas regiões diferentes do espaço-tempo, permitindo que se viaje de um ponto a outro instantaneamente, desafiando a ideia de que o tempo deve ser sempre uma sequência linear de eventos. No entanto, embora a teoria de buracos de minhoca sugira que viagens no tempo podem ser possíveis, ela também apresenta dilemas paradoxais. Por exemplo, o famoso paradoxo do avô, no qual alguém viaja para o passado e acidentalmente impede o nascimento de seus pais, levantando a questão: se você impedir seu nascimento, como você poderia ter viajado para o passado em primeiro lugar? Esses paradoxos não são apenas especulações filosóficas, mas também questões reais que a física moderna precisa abordar. O que a relatividade e a mecânica quântica nos dizem sobre a possibilidade de manipular o tempo e as leis que governam essas distorções? O tempo no universo quântico. A mecânica quântica, a teoria física que descreve o comportamento das partículas subatômicas, apresenta outra visão radical sobre o tempo. Em escalas extremamente pequenas, o tempo pode não ser contínuo nem linear. Partículas quânticas parecem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, um fenômeno conhecido como superposição quântica. Isso significa que, em nível subatômico, o tempo pode ser mais fluido e menos rígido do que nossa experiência cotidiana sugere. A famosa interpretação de Copenhague da mecânica quântica sugere que a realidade, incluindo o tempo, não é algo fixo, mas algo que depende da observação.
As partículas não têm um estado definido até serem medidas, e as probabilidades de suas localizações ou momentos podem se estender para trás e para frente no tempo, criando uma forma de temporalidade que não segue a estrutura tradicional de causa e efeito. Esse comportamento quântico coloca em questão não apenas o fluxo do tempo, mas também a própria estrutura do passado, do presente e do futuro. Se as partículas podem estar em múltiplos estados simultaneamente, o tempo, como o entendemos, talvez seja apenas uma construção mental, uma convenção usada para dar sentido ao que experimentamos no nível macroscópico, mas que não é uma característica fundamental da realidade. O tempo no contexto da consciência. Uma das questões mais intrigantes que a física moderna levanta sobre o tempo é como ele se relaciona com a consciência humana. Como já discutimos, a teoria da relatividade e a mecânica quântica sugerem que o tempo é relativo, fluido e até mesmo afetado pela observação. Mas o que acontece quando a mente humana entra em cena? Como a nossa consciência molda a forma como percebemos e experimentamos o tempo? A pesquisa na interface entre a neurociência e a física quântica sugere que a consciência pode ser um fator ativo na percepção do tempo. O cérebro humano processa o tempo de maneira não linear, ajustando nossa percepção da passagem do tempo com base em nosso estado mental, emoções e atenção. Além disso, a física quântica postula que a consciência é uma força fundamental que pode influenciar a realidade no nível subatômico. Este ponto de vista é corroborado por teorias emergentes que sugerem que o tempo não é um fluxo uniforme, mas sim uma construção dinâmica que depende da interação consciente. Se nossa percepção do tempo pode ser alterada por estados alterados de consciência, como durante a meditação ou sob a influência de substâncias psicoativas, isso implica que a nossa experiência do tempo é moldada pela nossa mente, mais do que pelas leis físicas que governam o universo. O tempo e a espiritualidade, o fluxo cósmico e a eternidade. A dimensão espiritual do tempo. Tempo cíclico versus linear. Quando observamos as grandes tradições espirituais do mundo, vemos que a compreensão do tempo é muitas vezes muito diferente da visão moderna. Muitas tradições espirituais antigas veem o tempo como algo cíclico, em contraste com a visão linear que dominou o pensamento ocidental desde a era moderna. No hinduísmo, por exemplo, o tempo é visto como um ciclo interminável de criação, preservação e destruição, representado pelos três aspectos de Brahma, Vishnu e Shiva, os deuses responsáveis pelo ciclo de vida do universo. Esse ciclo cósmico reflete a ideia de que o tempo não é uma linha reta, mas uma espiral que se repete em intervalos infinitos, com cada ciclo representando um novo começo e um fim. A ideia de um tempo eterno ou atemporal é também presente no cristianismo esotérico, onde a eternidade não é uma extensão infinita do tempo, mas a presença contínua de Deus além do espaço-tempo. No cristianismo místico, o conceito de eternidade não é uma linha temporal que se estende para o futuro, mas sim um estado de ser no qual o tempo é transcendido. Nesse sentido, o tempo pode ser visto como uma ilusão criada pela mente humana e pelos limites físicos da matéria. A eternidade como uma realidade atemporal. Na filosofia esotérica e em muitas correntes do cristianismo esotérico, o tempo é entendido como uma ilusão, uma construção da mente humana para lidar com a realidade da matéria. O verdadeiro estado de ser, em muitas tradições, é a eternidade, que é completamente atemporal e além das limitações do tempo. A busca por essa eternidade é uma busca pela transcendência do corpo e da mente, por uma compreensão mais profunda da realidade que vai além da temporariedade da existência física. São Agostinho, um dos maiores pensadores cristãos, escreveu que o tempo existe apenas como uma experiência subjetiva da mente humana. Para ele, Deus habita na eternidade, e tudo que ocorre no mundo material é parte de um grande plano divino que se desenrola fora das limitações do tempo humano. O tempo como uma ilusão ou uma realidade cósmica. A verdadeira natureza do tempo continua a ser um mistério, tanto na física moderna quanto nas tradições espirituais. Enquanto a física quântica e a teoria da relatividade desafiam nossa percepção do tempo como uma constante, as filosofias e religiões antigas sugerem que o tempo é uma construção subjetiva, uma ilusão que nos mantém presos em uma realidade material. Por outro lado, algumas teorias modernas do multiverso e da mecânica quântica indicam que o tempo pode ser mais fluido e multidimensional do que imaginamos, com múltiplos tempos coexistindo em realidades paralelas. A chave para entender a verdadeira natureza do tempo pode residir na integração dessas duas abordagens, científica e espiritual, permitindo-nos transcender a ilusão do tempo e descobrir uma realidade mais profunda, onde o passado, o presente e o futuro não são mais separações, mas uma única e eterna unidade. O tempo como realidade subjetiva, a experiência humana, a percepção do tempo e a mente humana. Apesar de o tempo ser frequentemente abordado como uma variável científica objetiva, nossa percepção dele é, na verdade, muito mais subjetiva e variável.
Em nosso cotidiano, a sensação de tempo passa de maneira fluida, ora acelerada, ora mais lenta, dependendo de nossos estados emocionais e psicológicos. A psicologia oferece uma explicação fascinante para essa variação na percepção do tempo, indicando que ele não é experimentado de maneira uniforme, mas ajustado ao contexto emocional e físico do indivíduo. A teoria da relatividade subjetiva sugere que quando estamos profundamente concentrados em uma atividade ou completamente imersos em uma experiência, nossa percepção do tempo pode se expandir ou contrair. Isso explica, por exemplo, por que uma experiência prazerosa pode parecer passar rapidamente, enquanto momentos de tédio ou sofrimento tendem a se arrastar. Este fenômeno é conhecido como distorção do tempo. A neurociência aponta para o cérebro como o principal agente de criação dessa percepção temporal. O córtex cerebral, especificamente a área que lida com a memória e a atenção, tem um papel central na forma como o tempo é vivido. Quando nosso foco está em uma tarefa ou atividade específica, podemos perder a noção do tempo, algo que é frequentemente chamado de fluxo ou estado de fluxo de consciência, onde a mente se desconecta da percepção do relógio e se funde completamente com o momento presente. O tempo e a memória, passado, presente e futuro. A maneira como experimentamos o tempo também é profundamente moldada pela memória. A memória humana nos permite construir uma narrativa contínua de nossa vida, organizando o passado, o presente e o futuro em um fluxo lógico e coeso. Mas a memória também pode ser falha, e nossa experiência do tempo, por isso, não é uma reconstrução perfeita da realidade objetiva. A psicologia do tempo sugere que nosso cérebro não percebe o tempo como uma sequência precisa e linear, mas sim como uma série de imagens e momentos que se sobrepõem, se misturam e se reorganizam em nossa mente. A forma como recordamos os eventos do passado pode ser moldada por nossas emoções ou pela forma como interpretamos o que vivemos. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, argumentou que o inconsciente poderia alterar nossa percepção do tempo, tanto como uma maneira de lidar com traumas quanto como um mecanismo de defesa psíquica. Segundo Freud, nosso inconsciente pode fazer com que o tempo pareça se estender ou se comprimir, dependendo das emoções e dos conflitos internos que estamos processando. Em uma visão mais moderna, a teoria da temporalidade em psicologia afirma que nossa mente cria uma sensação contínua de identidade ao conectar eventos do passado com nossas previsões para o futuro. Mas será que o futuro realmente existe de maneira predefinida, ou ele é apenas uma projeção mental que tentamos antecipar, com base no que já sabemos do presente e do passado? O tempo nas experiências de quase morte, transcendendo o tempo. Há muitos relatos de pessoas que passaram por experiências de quase morte e afirmam ter sentido uma expansão temporal. Alguns descrevem a sensação de que o tempo não se aplica mais à sua experiência. Durante esses momentos, muitos experimentam uma visão além do tempo, onde o passado, o presente e o futuro parecem se fundir em uma única realidade atemporal. Essas experiências têm sido estudadas em detalhes por psicólogos e estudiosos do fenômeno das experiências de quase morte. Relatos comuns incluem a sensação de sair do corpo, a percepção de uma luz intensa e a sensação de que o tempo como conhecemos já não é mais válido. Em alguns desses relatos, as pessoas sentem como se suas vidas passassem diante de seus olhos em uma sequência rápida e simultânea. Isso não apenas desafia nossa compreensão do tempo, mas também levanta questões profundas sobre a natureza da consciência e se ela realmente se limita ao corpo físico, ou se existe de maneira independente do tempo e do espaço. Esses fenômenos têm sido interpretados por algumas tradições espirituais como uma prova de que a vida após a morte é uma realidade atemporal, onde a consciência transcende os limites do corpo e da experiência temporal. O tempo e a filosofia, o fluxo da existência e a eternidade. A visão platônica do tempo, a realidade das ideias eternas. O filósofo grego Platão apresentou uma visão do tempo que o colocava não como uma dimensão física ou um fenômeno subjetivo, mas como uma cópia imperfeita da eternidade. Para Platão, o mundo material que percebemos com nossos sentidos era apenas uma sombra da verdadeira realidade, que ele chamava de mundo das ideias ou mundo das formas. O tempo, em sua filosofia, era algo circular e eterno. Ele se relacionava com a ideia de ciclo cósmico, onde as coisas em nosso mundo físico são apenas reflexos de ideias perfeitas e eternas, que existiriam em um nível além do tempo. No entanto, o tempo físico era necessário para que os seres humanos pudessem experienciar a realidade material de forma ordenada. Platão, então, nos apresenta a ideia de que o tempo é uma ponte, uma construção que nos permite transitar da realidade imutável das ideias para a impermanência do mundo material. Para ele, a verdadeira compreensão do tempo só poderia ser alcançada através da reflexão filosófica profunda, que nos permitisse acessar o mundo atemporal das ideias e perceber a eternidade subjacente a todas as coisas. Santo Agostinho e a natureza do tempo, uma ilusão humana.
Santo Agostinho, um dos mais influentes filósofos cristãos, questionou profundamente a natureza do tempo em sua obra Confissões. Ele admitiu que o tempo era, em sua essência, uma grande ilusão. Se ninguém me pergunta, sei o que é. Mas, se eu quiser explicar a alguém, não sei. Para Agostinho, o tempo não era algo que existisse de forma absoluta no universo, mas uma experiência humana. Ele sugeriu que o passado já não existe, o futuro ainda não existe, e o presente é uma linha tênue que une essas duas dimensões. O agora que experimentamos, portanto, é uma ilusão que nos impede de vivermos plenamente a eternidade. Em sua visão, Deus habita na eternidade, um estado fora do tempo, onde a percepção de passado, presente e futuro desaparece. Para Agostinho, a verdadeira paz e compreensão só poderiam ser encontradas quando transcendêssemos nossa dependência do tempo, movendo-nos em direção à experiência do agora eterno, onde não há mais distinção entre o ontem, o hoje e o amanhã. A filosofia oriental, o tempo como círculo e conexão com a natureza. No hinduísmo e no budismo, o tempo é frequentemente visto de forma cíclica, representando um ciclo de nascimento, morte e renascimento. O conceito de karma sugere que o tempo não é linear, mas um fluxo contínuo que conecta as ações de uma vida com o destino das vidas futuras. O samara, o ciclo de renascimento, é uma expressão dessa visão cíclica do tempo, onde cada ação tem uma repercussão no fluxo eterno da existência. Na filosofia budista, o tempo não é algo a ser temido, mas algo a ser aceito e transcendido. A prática da meditação visa justamente essa transcendência temporal, permitindo que o praticante experimente a consciência temporal, onde o tempo não é mais um obstáculo, mas uma forma de conexão com o todo universal. Ao longo deste vídeo, mergulhamos profundamente na natureza do tempo, explorando suas diversas dimensões, científica, filosófica, espiritual e existencial. O tempo, como experimentado pela humanidade, é simultaneamente uma realidade objetiva, uma ilusão subjetiva e uma construção cultural que molda nossa percepção do mundo e nossa jornada pessoal. A física moderna e as teorias quânticas desafiam nossa visão linear e determinística do tempo, sugerindo que o passado, o presente e o futuro estão intimamente conectados de maneiras que desafiam nossa compreensão habitual. O conceito de tempo não linear e de realidades alternativas abre novas portas para questionarmos a natureza da realidade e nossa experiência cotidiana. Filosoficamente, o tempo tem sido uma questão central para pensadores como Platão e Santo Agostinho, que apresentaram interpretações complexas sobre como ele se relaciona com a eternidade, a consciência e a existência divina. A concepção de um tempo circular e cíclico em muitas tradições orientais, como o hinduísmo e o budismo, nos convida a olhar além da linearidade do tempo e a perceber a continuidade do ser. Por outro lado, a experiência humana do tempo, em sua subjetividade e distorção, revela como nossa percepção de passado, presente e futuro pode ser alterada por fatores emocionais, psicológicos e espirituais. A maneira como sentimos o tempo em momentos de prazer ou sofrimento, de concentração ou tédio, nos lembra que o tempo, como fenômeno interno, é profundamente moldado pela mente. Além disso, as experiências de quase morte e as interpretações espirituais indicam que talvez o tempo, como conhecemos, seja uma criação nossa, projetada para nossa navegação na realidade física, mas não necessariamente uma característica intrínseca do cosmos. A ideia de uma consciência temporal ou divina, que transcende o tempo, é uma visão compartilhada por muitas tradições espirituais e pode sugerir que o verdadeiro sentido da vida é experimentado quando nos libertamos da prisão do tempo. Em última análise, o tempo continua a ser uma das grandes questões não resolvidas da humanidade. Será ele real ou apenas uma ilusão criada por nossa percepção limitada? À medida que avançamos na exploração de nossa própria consciência, talvez possamos começar a experimentar o tempo de maneira mais fluida e consciente, como uma corrente que flui entre os momentos de agora e a eternidade do ser. O mais importante é que nossa relação com o tempo não precisa ser uma prisão. Podemos escolher viver mais no presente, cultivar uma consciência temporal e transformar nossa experiência do tempo de algo que nos limita em uma ferramenta de transformação e expansão da nossa consciência. Você está pronto para deixar o tempo te transformar, ou será que é o tempo que precisa ser transformado por você? Essa reflexão é, talvez, a mais profunda lição que o estudo do tempo nos oferece. Que, em última análise, somos nós, e não o tempo, que possuímos o poder de moldar nossa experiência e nossa realidade. Gostou? Inscreva-se, curte, compartilhe, siga nosso canal.